Vamos mergulhar hoje na história de Onde Mora o Silêncio. É uma narrativa fascinante sobre contrarrefúgio, sabe? Sobre criar o nosso próprio espaço quando o mundo parece não oferecer lugar algum pra gente. A história toda parte dessa pergunta, que é bem provocadora, né? E se o silêncio não for só vazio? E se ele for, na verdade, um lugar? Um lugar onde se pode viver, uma verdadeira morada. E a chave para entender a jornada toda está logo aqui, nessa citação. É forte, né? A ideia central é essa: encontrar um lar, um aconchego, exatamente naquilo que o mundo rejeitou, que foi chamado de inadmissível. Bom, para a gente entender essa busca, primeiro a gente precisa entrar no universo do protagonista da história, o Léo. O Leon, ele tem 22 anos e está no espectro autista. E para ele o mundo é como se fosse uma língua estrangeira, sabe? Falada muito rápido e sem legenda nenhuma. É uma sobrecarga constante de informação, de estímulos. Tudo parece amplificado, confuso, um verdadeiro caos. A experiência sensorial dele é intensa. Uma luz que, para a maioria das pessoas, é só uma luz de fim de tarde, para ele é quase cruel. Ela não só ilumina, ela invade. A mesma coisa acontece com os sons. Sabe aquele tic-tac de relógio que a gente nem percebe? Para ele, é impossível de escapar. É como se fosse uma tortura constante, que não para nunca. E as vozes das pessoas, a conversa, o barulho da rua, tudo é sempre alto demais. É um ruído que simplesmente atravessa qualquer defesa que ele tente criar. É bem no meio desse caos todo que entra a Clara, a prima dele. E a presença dela é o exato oposto de tudo isso. Ela é o contraponto, sabe? Onde o mundo é um ruído imprevisível, a Clara é uma frequência estável. Onde o mundo faz exigências o tempo todo, ela simplesmente está. O silêncio perto dela não é pesado, é confortável. E a conexão entre os dois vai se construindo de um jeito que não depende exatamente de palavras. A linguagem deles é feita de pequenos gestos, de rituais. Sabe? Uma xícara de chá deixada na mesa sem precisar pedir, um cobertor que aparece numa tarde fria. Às vezes é só a presença quieta de um no mesmo quarto que o outro. É um olhar que realmente percebe, que não está ali só observando. É uma comunicação baseada em cuidado, em presença. E aí vem um momento chave, quando a própria Clara coloca em palavras aquilo que o Leão sempre sentiu. Ela diz: com você, o silêncio não pesa, ele acolhe. Ela entende que o silêncio dele não é ausência, é uma forma de estar no mundo. E com ela, finalmente, o silêncio vira um lugar seguro. Só que essa conexão, esse refúgio que eles construíram, está prestes a ser descoberto e a colidir de frente com as regras e os julgamentos do mundo lá fora. E a coisa toda escala muito rápido. Tudo começa no sótão, num momento que era só deles, a partir de uma memória de infância, e aí vem o beijo. O problema é que a avó do Leon vê. E o que era um momento privado, de repente explode numa crise familiar gigantesca. A família toda é chamada para confrontar os dois. E o julgamento é brutal. As palavras que eles ouvem são terríveis. Isso não é liberdade. Isso é doença. Vocês dois estão doentes. O que para eles era um encontro, um amor, para o resto da família era visto como algo errado, doentio. É a rejeição na sua forma mais cruel. E aí surge a palavra que vai definir tudo: inadmissível. Aquilo que não se pode permitir, que não se pode tolerar. Esse é o rótulo que a família cola no amor deles. É assim que o mundo passa a enxergá-los. Só que, em vez de aceitar esse julgamento e se encolher, eles tomam uma decisão que muda tudo. Eles decidem seguir por outro caminho. Eles resolvem se apropriar do rótulo. Em vez de aceitar a palavra inadmissível como uma ofensa, eles decidem usá-la. Eles não fogem com vergonha. Eles partem com um propósito: construir um mundo diferente e transformar essa palavra numa bandeira. E essa decisão vira ação muito rápido. Primeiro, eles gravam um vídeo. Um manifesto super cru, honesto, contando a história deles. E o vídeo viraliza. Isso gera uma campanha de financiamento coletivo, um movimento mesmo. Com o dinheiro, eles conseguem um lugar, um sobrado antigo, e ali eles abrem as portas do inadmissível, um café que é também um espaço seguro. E o inadmissível logo se torna muito mais do que só um café. Ele vira um verdadeiro santuário, sabe? Um lugar para todo mundo que em algum momento já se sentiu deslocado, que já sentiu que não pertencia a lugar nenhum. E a partir desse lugar, o que começa a nascer não é só um negócio, é um legado. É uma comunidade inteira que se forma ao redor deles.
O espaço físico foi pensado nos mínimos detalhes para ser acolhedor. A iluminação é baixa, quente, o som ambiente é controlado, tem até uma sala de descompressão para quem está sentindo uma sobrecarga sensorial, tem um QR Code com uma espécie de manual do usuário para ajudar as pessoas a entenderem a neurodivergência. É um lugar onde o que importa é a presença e não a performance que a sociedade espera. E a família deles também cresce, não só com o nascimento do filho, o Samuel, mas ela se expande para incluir toda essa comunidade. Eles constroem uma nova família, uma família escolhida, que oferece justamente a aceitação que a família de sangue não conseguiu dar. E tem uma fala do Leon que resume tudo isso de um jeito perfeito. Ele diz: a gente não está tentando consertar o passado. A gente só não quer que ele vire ferida de novo. Não é sobre apagar o que aconteceu, entende? É sobre construir um futuro onde aquela dor não precise mais existir. E no fim das contas, a história nos deixa com essa pergunta, que vira tudo de cabeça para baixo e nos faz pensar. E se o problema não for ser diferente? E se o problema for, na verdade, um mundo que insiste que todo mundo tem que ser igual?